Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastros e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunta ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Damos aqui sequência à pergunta de Amaranto Pereiro, de Dom Pedrito, sobre Roger Scruton. Na semana passada, nós concluímos a parte das falácias, né? Tratamos da falácia da agregação, falando de como ela se manifesta no slogan da Revolução Francesa e demos exemplos contemporâneos do multiculturalismo e da tal interseccionalidade. O capítulo de hoje trata sobre defesas contra a verdade e ele será dividido em 2 vídeos. Scruton nos relembra, certo, da tragédia de Cassandra, que recebeu do deus Phoebus Apollo, né, o dom da profecia. Mas quando chegou lá no Tinder e ela arrastou o perfil dele para a esquerda, ele amaldiçoou ela, né? De maneira que os avisos, suas profecias, embora verdadeiras, não seriam ouvidas por ninguém. Esse também foi o destino dos profetas do Velho Testamento. E parece ser o destino de todo aquele que tem um pingo de juízo quando se opõe aos famosos cajuzinhos venenosos que vêm seduzindo a humanidade desde sempre. O instinto básico de todo otimista inescrupuloso é o de transferir o ônus. Quando ele vem com a nova moda do verão, né, se opondo às antiquadas instituições e arranjos que sobreviveram ao teste do tempo, ele transfere o ônus da prova àqueles que se opõem às suas propostas. Essa é a bigodagem primordial. Os exemplos são inúmeros, mas eu acho que talvez um que fique muito claro é o dos proponentes do aborto, certo? O que é que essa galera junta de pés juntos até hoje? Que se você tratar o aborto como uma questão de saúde pública e não como um tabu dentro de uma sociedade patriarcal e machista, que o número de mortes diminuiria e que as pessoas fariam menos abortos com o passar do tempo, já que ele não seria um tabu, né? Pois bem, de acordo com o CDC computa os abortos que são reportados apenas a ele, certo? Então o número provavelmente é maior. Em 1970, houve 190 mil abortos nos Estados Unidos reportados. Em 1973, aprovou-se Roe vs. Wade, né, que é o precedente que tornou o aborto possível nos Estados Unidos. Em 73, já pulou para 615 mil abortos, certo? O número só foi aumentando até que em 90 ele atingiu 1.430.000 abortos. E só daí é que ele começou a baixar, a oscilar, até chegar a 623 mil em 2016, e ainda assim é mais do que 70 e mais do que em Roe vs. Wade. Ou seja, depois de 46 milhões de abortos, alguém poderia admitir que estava errado, né? Mas o ônus continua caindo no colo de quem? De quem defende a vida, que são taxados aí de anti-mulher, fundamentalistas, antiquados e etc. Da mesma forma, os que advogavam pela facilitação do divórcio diziam que maus casamentos teriam um fim rápido e que assim os bons casamentos seriam incentivados. A tragédia do welfare state americano, por exemplo, que é uma fábrica de delinquentes, né? A galera passa o dia de bermuda sem dar um dia de serviço para Jesus. E a quantidade de Enzos e Valentinas que vão sofrer pela ausência de um pai, digo sofrer pela ausência de um pai porque filhos de lares quebrados têm estatisticamente 33 vezes mais chances de sofrer abuso sério e 73 vezes mais chances de sofrer abuso fatal, se morrer pela mão de um cônjuge, da sua mãe ou um namorado, né? Então, para corrigir esses problemas que foram gerados pela quebra dos lares, começou a surgir o quê? Uma burocracia estatal que é ineficiente e está sempre precisando de mais dinheiro, que é o Child Services, né?
E frequentemente eles separam famílias que não são para ser separadas, né? Tiram filhos das suas famílias. Enfim, ninguém parou para pensar nisso e discutir as alternativas, um plano de contingência para essa maravilhosa ideia, né? Ficou o ônus no colo dos conservadores, né, que ficam fazendo o papel de Sr. Scrooge, né? Scruton descreve 4 maneiras das quais a bigodagem se defende da verdade e transfere seus ônus para outro ânus. Elas são a falsa expertise, a transferência de culpa, o hermetismo e o scapegoating, que é a prática de buscar um bode expiatório. A falsa expertise, ela pode ser tratada com uma forma de gnose intelectual, certo? Scruton dá um exemplo de como a teologia é a disciplina fundamental que gerou as nossas universidades, né? E a teologia, obviamente, produziu grandes obras da filosofia e da história, mas o objeto dela em si, Deus, né, é intocável. Por exemplo, você vai ver a Suma Teológica do Santo Tomás de Aquino, ela é uma tentativa de proteger a fé em Deus, proteger Deus contra a dúvida. Ora, Deus não precisa de proteção contra a dúvida, né? Porque nele não há dúvida. Mas ela termina por ser, talvez, o melhor tratado sobre a dúvida humana jamais produzido. Certo? Entretanto, Deus continua ali, alheio a tudo isso, por conta da sua própria natureza. Afinal, quem é o teólogo que pode dizer que conhece Deus sem pecar, né? Daí, hoje em dia, você tem essas disciplinas tipo estudos de gênero, women studies, gay studies, peace studies, né? E os objetos, eles são tão alheios aos que o estudam, quanto Deus é alheio à teologia, entendeu? Só que essas coisas, né, women studies, gay studies, são coisas terrenas, e essa alienação entre o objeto e o estudo gera uma confusão tão do caralho, meu amigo, e uma verborragia que nunca antes vista na história da humanidade. O educacionismo dos Charlinhos, por exemplo, que talvez no Brasil seja mais exemplificado pela figura de Paulo Freire, né? Você vai ler lá a pedagogia do oprimido e é um monte de coisa, mas nada sobre como se aprende, como se ensina, nada, né? Os Charlinhos e o seu educacionismo geraram uma série de teorias sobre o aprender, né? Propagadas por quem? Pelo mercado de citações em artigos, né? E isso terminou gerando um meio de vida para pessoas que passam a deliberar e exortar sobre como se aprende, sem que elas, pessoalmente, tenham aprendido nenhum assunto de fato, né? Os números da nossa educação estão aí, né, vergonhosos para mostrar. Mas os exemplos, principalmente nas ciências humanas, certo? Onde a falácia do nascido livre come solta, são sentidos no mundo inteiro. Então toda ideia de merda vem geralmente associada, né, a um grupo de estudos comprovam, né? Tem sempre algum expert, né, que não tem nenhuma relação de fato direta com o subject, né? E termina por gerar mais confusão e mais bigodagem para todo mundo. Pois bem, a transferência de culpa, ela é o refúgio da falácia de soma zero. Durante anos, né, você teve a União Soviética e a KGB, através dos seus organismos de proxy, difundindo uma campanha de guerra assimétrica, em que o único lado que é passível de responder a críticas é o único lado a ser cobrado moralmente por suas ações, né? Então, inúmeros são os discursos de Noam Chomsky, Gore Vidal, contra o famigerado imperialismo americano, né? O cara, né, o Noam Chomsky, disse que o genocídio de Pol Pot foi uma fabricação da mídia, porra. Então, imagina alguém na União Soviética acusando o imperialismo soviético e dando razão aos Estados Unidos, por exemplo, em proteger o Vietnã do Sul, né? O que é que vocês acham que aconteceria com uma pessoa dessa? Caixão e vela preta, né? Aqui nos Estados Unidos é muito pelo contrário. A geração que tem o sangue do povo Hmong, né, que foi destruído
no genocídio causado por Ho Chi Minh no Vietnã, essa galera ganhou o quê? Ganhou coroa de flores, né? Foi chamada de geração do amor, e muitos dos seus membros foram alçados à fama, né? E imortalizados na cultura pop. Daí a falácia de soma zero come solto, né? Porque é sempre aquele que conquistou algo que está, de certa forma, em casa no mundo e que tem algo a perder, que é enxergado como usurpador dos direitos dos outros, né? Que encontram aí, né, na falácia de soma zero um refúgio para o ressentimento de Nietzsche, né? Veja, embora muitos críticos chamados anti-americanistas, né, estejam certos pontualmente em várias coisas, o seu objetivo raramente é o de promover uma reforma interna, uma reflexão interna para o bem do país, entendeu? É sempre para esconder os crimes dos inimigos do país, porra. Que muitas vezes, se você fosse investigar, talvez algumas intervenções você encontraria como justificadas, né? Então, é assim que o conflito israelense-palestino é tratado, né? Em que apenas Israel é cobrado e responsável quando acontece alguma merda. É assim que é com o eurasianismo, né? Que é a continuação do imperialismo soviético na forma de Vladimir Putin e da China. E é essa mesma estratégia que está por trás do pacifismo e do desarmamentismo, onde é a pessoa que busca medidas para se proteger de um agressor é que é considerado como uma pessoa que está convidando a agressão, né? Então, essa é a transferência de culpa. Semana que vem a gente vai tratar das outras duas, certo? Mas para o vídeo não ficar muito grande, vale aí a reflexão. Então, ficamos assim. Amanhã às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.